Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me escutando? Como é que tá aí? Vamos aguardar um pouquinho, né? Vamos aguardar, né? Ver se temos um público aí legal, né, gente? Para lembrar que hoje nós vamos comemorar essa semana, né? Na realidade, a gente vai comemorar a Semana da Criança, que foi ontem, mas nós vamos comemorar a partir de hoje até sexta-feira, tá certo? Vamos aguardar um pouquinho aí, o pessoal vai chegando. O pessoal vai chegando. Como hoje é minha primeira live oficial, né? Então talvez tenhamos poucas pessoas, até por causa do horário também. Não é um horário muito legal, né? Talvez muitas pessoas ainda estejam trabalhando, mas a live vai ficar gravada, tá? Mas eu vou aguardar mais um pouquinho. Então, né, como eu estava falando, o ser humano é muito complexo, né? E essa complexidade já começa desde que nascemos. Então, por isso que é importante focalizarmos bem a infância, cuidarmos dela, para que cresçamos, né? Para que as crianças cresçam saudáveis, tanto física quanto mentalmente, e temos que focar nelas, né? Nessa questão que falam que criança é o futuro do Brasil, não, criança é o futuro do mundo, né? Porque ela se tornará um adulto e ele que manterá o mundo, né? Depois de nós que estamos aqui. Então a base é fundamental, certo? Bom, como é a minha primeira live, eu vou pedir um help aqui pro PowerPoint, tá? Porque até eu me sentir segura, acho legal assim ter uma base, né? Para poder tá me orientando com relação à minha apresentação. Então, eu vou começar me apresentando. Como assim já passou um tempinho e tal, então eu vou começar me apresentando. Melhor para conversar sem o fone, que eu acho que esse fone tá um pouquinho ruim. Então, tirei o fone agora, acho que vai ficar melhor. Como eu disse, eu vou começar me apresentando e vou falar um pouquinho de mim, para depois dar seguimento no conteúdo. Meu nome é Mariana Pavan de Moraes Filgueira,
Sou psicóloga formada há 20 anos pela PUC de Campinas. Tenho especialização em psicologia clínica, abordagem psicanalítica e em saúde do trabalhador. Eu foco mais nessas especializações que são as que fundamentam meu trabalho na clínica. No entanto, tenho outras também. Já trabalhei por 12 anos numa universidade como psicóloga, auxiliando na formação de alunos e me mudei, pedi exoneração por motivo de mudança de município. Quando eu vim aqui para Rio Claro, que é um local onde estou atuando no momento, fiquei por 5 anos sem atuar aproximadamente e estou retornando agora com um consultório num bairro aqui no município, o bairro do Cervezão. Só um minutinho. Agora que eu já me apresentei um pouco, né, eu vou falar um pouquinho de como surgiu a ideia de realizar essas lives, que comemora a Semana da Criança. Surgiu a partir do meu trabalho. Embora eu atenda todas as faixas etárias, crianças, adolescentes e adultos, a minha principal formação foi na área da infância. É uma área que eu gosto muito, né? Então, minha principal formação é nessa área. E a partir desse momento, comecei a estudar, né, a infância. Para quê? Para que os pais entendam que é importante que a criança, quando apresenta alguma dificuldade em alguma área do sentimento, na área emocional, para que a gente possa entender que esse sentimento é importante, que não é que elas não sabem o que é, elas apenas não sabem lidar com isso. Então, através da psicoterapia infantil, a gente trabalha, além da criança, os pais, para que possam compreender a dinâmica da sua criança, tá certo? Então, a partir disso, foi que eu pensei, né, em fazer essas lives para que a gente possa entender um pouquinho o mundo das crianças, o mundo interno principalmente. E o primeiro tema escolhido foi a importância do brincar na infância, né? Porque o brincar é a base fundamental de tudo para a criança. Eu vou citar aqui alguns autores que falam sobre o brincar. Primeiro, um autor que trabalhou desenvolvimento infantil. Eu vou estar lendo isso porque é uma citação literal. Vygotsky, que é um autor da psicologia do desenvolvimento, ele disse: ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando imaginariamente tarefas para as quais não está apta ou não sentem como agradáveis na sua realidade. Outra frase, só que não é de um psicólogo, é de um autor, é de um linguista, se eu não me engano, para falar a verdade, eu não sei, eu acho que ele é linguista, Mário Quintana. Ele é um escritor na realidade, né? O que ele falou? Muito sábio as palavras dele. Ele falou assim: as crianças não brincam de brincar, elas brincam de verdade. Ou seja, para elas a brincadeira é a mais pura realidade, entendeu? Pra gente, enquanto a gente acha que ela tá ali, como que eu poderia dizer, como muitos entendem a brincadeira, que é uma perda de tempo, que não tá aprendendo nada, o ser humano, quando criança, através da brincadeira, ele tá aprendendo muitas coisas,
não apenas aqueles conteúdos da escola, né? Então, quando a gente fala na brincadeira, ela tem várias funções, né? E é muito importante, a partir disso, a gente mencionar o papel do brinquedo, porque muitas crianças se utilizam desses instrumentos para aproximar a fantasia da sua realidade social. E as brincadeiras, elas levam a desenvolver a linguagem verbal, deixando-a mais fluente e abrindo espaço para conhecimentos das novas palavras. Então, o que o brinquedo desenvolve? A confiança, a imaginação, o controle, a criatividade, a cidadania, a cooperação, o relacionamento interpessoal. Então, através do brincar, a criança vai demonstrar a sua realidade, com seus valores, com seu jeito de pensar, com seu jeito de agir, né? Então, elas vão favorecer o funcionamento da mente, que leva à estruturação do pensamento abstrato. O que é o pensamento abstrato? É aquele ao contrário do concreto. O abstrato, ele é uma imaginação, algo que não se pode pegar, tá? Por exemplo, a fala é algo abstrato. Você não consegue pegar a fala, né? Por exemplo, o sentimento. Você não consegue pegar o sentimento. É abstrato, tá certo? Então, assim, dessa forma, como eu mencionei, o que pode acontecer? O brincar, ele desenvolve muitas funções, né? Muitas funções intelectuais, mentais, emocionais, físicas, de coordenação motora, de aprendizado na escola, de raciocínio, de velocidade, de verbal, enfim, N funções tem a brincadeira. Enquanto a gente acha que o brincar é o quê? Supérfluo, que é inútil. Não é, não. Então, eu vou mencionar algumas funções, né? Algumas razões pelas quais o brincar leva as crianças ao seu desenvolvimento. O brincar é uma forma da criança conhecer o mundo e a sua realidade, como a gente já mencionou, né? Brincando, a criança primeiro observa e depois imita. Ela constrói, ela manipula, ela descobre o mundo, ela inventa. Um brincar também é uma forma da expressão das emoções, pois pelo jogo a criança brinca com as suas próprias vivências, revivendo prazeres e resolvendo conflitos. E também demonstra os seus medos e sua agressividade. A brincadeira ela é uma espécie de terapia. E quem fala assim, nossa, mas agressividade, né? Nossa, mas vai demonstrar agressividade pelo brincar. Gente, enquanto o ser humano está demonstrando agressividade na infância, e se você souber lidar com isso, você deixar ele expressar essa agressividade, mais tarde ele vai saber lidar com a agressividade que for apresentada ao seu meio e não vai transformar isso numa violência. Então, se a gente souber conversar sobre isso, souber orientar, às vezes a gente precisa até da ajuda de um profissional, porque às vezes a criança realmente apresenta uma agressividade, só que a gente tem que saber como lidar com ela na infância, para que futuramente ele não se torne um ser humano agressivo, né? Ele vai saber canalizar essa agressividade para outros meios. É o que Freud até chama, assim, talvez, de sublimação, né? Que é
A sublimação, você pega um afeto seu e transforma numa coisa saudável. Então, você vai acabar sublimando isso numa coisa saudável, essa agressividade. Ou talvez um sentimento de frustração, se você souber lidar com isso, a criança também vai conseguir transformar isso numa situação saudável, tá certo? Como eu já disse, o brincar estimula a criatividade, a imaginação, traz novas linguagens e ajudam a criança a pensar. Ela vai fantasiar a realidade de uma forma criativa. Desempenha um papel importante na socialização, permitindo a integração e a adaptação ao mundo social. Outra coisa que ela também permite é a se comunicar, a relacionar-se com o próximo. Ou seja, a brincadeira, ela assim, resumindo, ela vai ajudar na interação social. A criança vai aprender a lidar com o outro. Porque a gente nasce egocêntrico. A gente nasce achando que o mundo está ao redor da gente, né? E isso é o que o ser humano pequenininho, quando nasce, ele acha que só existe ele no mundo. Por isso que todo mundo tem que satisfazer as necessidades dele. Mas, com o passar do tempo, ele vai ter que ir aprendendo tudo ao seu tempo, lógico, né? Tem gradações do desenvolvimento aí. Ao seu tempo, ele vai aprendendo a se relacionar e aprendendo a lidar com a frustração na interação com o outro. Aprender também a cooperar com o outro, a dividir as coisas, né? Saber que além de mim existe um outro que também precisa de alguma coisa que eu posso fazer. Então, essa questão da integração, da cooperação, da interação, até da frustração, né, é importante por estes motivos, tá certo? Além disso, ela também ajuda na construção da reflexão, da autonomia e da criatividade. E estabelece uma relação entre a brincadeira e a aprendizagem. Essa reflexão, ela vai ajudar você a pegar a brincadeira e transformar numa aprendizagem, tá certo? E alguns psicólogos, o que eles dizem? Eles dizem que as brincadeiras, elas exercitam e melhoram a capacidade emocional, intelectual, motora e social das crianças, né? Como eu disse, ela é muito ampla, né? O mundo da brincadeira é muito amplo. Além disso, a criança pode experimentar novos sentimentos, reproduzir experiências já vividas, e isso leva a um treino para a vida adulta. Também leva ao desenvolvimento do corpo e coloca em prática o conteúdo escolar. Por isso que, assim, as crianças em fase, pré-escolar, eles aprendem brincando. Porque é a partir daí que eles vão conseguir descobrir, né, o aprendizado da vida, tá certo? Os brinquedos, eles também são muito úteis e potencializam o desenvolvimento infantil. Assim, tem muitos estudos que dizem que quando a criança ela cresce brincando, ela tem maiores chances de ter uma vida adulta mais feliz e saudável. Por quê? Porque a partir da brincadeira, ela soube canalizar os sentimentos dela. Tá certo? Alguma pergunta, gente? Quer alguma informação? Tá dando para entender? Como é que tá as coisas aí? Como é que estão as coisas aí? Então é isso. Teve uma autora
no site Psicologia Acessível, que ela escreveu assim, eu achei muito legal, eu acho que legal, e ela resumiu o que eu já pensava, só que eu nunca tinha colocado no papel. Quando eu li isso, falei, nossa, foi isso que eu já pensei e nunca escrevi. Olha só que legal, né? Legal assim, interessante, né? Porque resume a vida da criança e o brincar. O que ela diz? O brincar favorece o crescimento e o desenvolvimento infantil. Sua expressão, ou seja, a expressão do brincar e a sua evolução, eles são indicadores de saúde. Aqui ela não está dizendo se é físico, mental ou emocional, ou seja, saúde num plano complexo, completo, no sentido holístico da palavra. Bem como sua ausência ou limitação são indicadores de que algo da ordem psíquica não vai bem com a criança. Quem disse isso foi a escritora Susana Joaquim Rodrigues, pelo site Psicologia Acessível. Então, ou seja, se a criança ela não está conseguindo se expressar através do brincar, a gente tem que observar muito bem essa criança. Por quê? Porque se uma criança não brinca, o que a gente espera? A gente espera que a criança brinque. Tudo para ela é uma brincadeira, né? Até assim, que nem pro meu filho, né? Eu falo muito do meu filho. Ele gosta muito de colocar roupa na máquina. Só que para isso, ele não é... Ele não... Pra gente é um trabalho, não é verdade? Agora para ele é uma brincadeira. Ele acha que é brincar, e isso para ele é uma brincadeira, é uma maneira dele expressar que ele está sendo feliz daquele jeito. E quando a criança está quieta, num canto, sem conversar com a gente, sem falar nada, você fala, ops, a gente, né? A gente diz assim, as pessoas que têm mais conhecimento. Mas e aquelas pessoas que não têm conhecimento? O que será que elas pensam? Elas fazem por maldade deixar a criança quieta? Falam assim, ela não está me dando trabalho, eu vou deixar ela lá quieta. Elas não sabem, gente. Por isso que a gente tem que passar informação, né? Tem muitas pessoas que não é por falta de vontade, é por falta de informação, não sabe onde encontrar, né? Então, a gente tem que auxiliar essas pessoas que têm menos informação, que têm menos conhecimento, ou que talvez assim não busquem informação porque acha que está certo do jeito que ela está agindo com a criança. E ela está errada? De acordo com a cultura dela, não. Só que isso vai o quê? Vai criando seres humanos mais doentes, né? E aí onde a gente vê o quê? Violência crescendo, suicídio, dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque a brincadeira não foi estimulada lá atrás, né? Transtornos psiquiátricos. Tem as crianças, nossa, gente, assim, mais velhas, quando eu digo assim, mais velhas é de 10, 11 anos ou até 8, o que elas apresentam de transtornos psiquiátricos é um absurdo, porque a gente não tem tempo para brincar com elas, porque a gente não está sabendo lidar com a dificuldade dela brincar, né? Ou talvez a dificuldade, ela não está sabendo expressar o brincar dela. Então a gente que tem um pouco mais de cultura, a gente tem que procurar transmitir isso para essas outras pessoas desprovidas disso. Porque o que é importante para essas outras pessoas a pessoa que está lá dentro de casa trazer o pão de cada dia, trabalhar. Só que ninguém tá se importando com o que realmente ela está passando. E é quando começam essas violências, como eu disse, agressividade,
Não que exista assim, não que a agressividade seja justificada, mas aquelas agressividades assim, sabe? Que você fala, meu Deus, tá brigando por quê, sabe? Por time de futebol, por exemplo. Será que isso é uma agressividade necessária, né? Então quando a gente trabalha esses sentimentos com a criança, ela tende a ser mais próspera, a lutar melhor por seus objetivos, por seus sonhos, a saber o que ela quer, né? Então, gente, a gente tem que dar valor para ela, para esse tipo de atitude. A gente tem que dar valor para a criança, sim, porque a criança é um ser humano em formação. Em formação quer dizer, ela está começando a formação dela, tá certo? Então, eu gostaria que vocês ficassem com essas informações, tá bom? Que vocês pudessem transmitir esse vídeo a quem vocês desejarem, que embora breve, né? Um vídeo breve, a intenção não é se prolongar nesse assunto, até para não ficar cansativo, mas é muito importante a gente trabalhar os sentimentos da criança através do brincar, tá certo? Muito obrigada por quem conseguiu assistir ao vivo. Eu vou deixar essa live gravada e quem conseguir, eu agradeço. Quem conseguir assistir, eu agradeço de coração. Amanhã nós temos mais uma live que vai tratar das emoções e dos sentimentos da criança. Praticamente é uma continuidade dessa, tá? No mesmo horário, às 5 horas. Aí eu aguardo vocês aqui no meu canal, ok? Muito obrigada, boa tarde e até amanhã. Um beijo.